SCP-569 Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-569 estão atualmente contidos no Bill Richard Site 66. Instâncias contidas de SCP-569 devem ser seladas em caixas de aço de 1,3 m e imersas em banho de água gelada. Quando não estiverem sob pesquisa, se a contenção for violada, as instâncias agressivas devem ser neutralizadas por meio de aplicação de nitrogênio líquido em alcerol. As instâncias passivas devem ser conduzidas de volta a uma caixa de contenção e devolvidas à contenção. Pessoal ferido por SCP-569 pode ser tratado por meio da amputação das superfícies afetadas. O pessoal gravemente afetado deve ser demitido e a matéria produzida por instâncias agitadas da SCP-569 deve ser transformada em pó e utilizadas na construção do local. SCP-4024 Classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. A área afetada por SCP-4024 foi estabelecida como uma zona de não entrada. O seu perímetro é monitorizado por uma série de postos avançados móveis sobre a jurisdição da área de contenção 43. Estes postos avançados deverão mover-se de acordo com a expansão deste perímetro. O pessoal com autorização de classe C é superior e está proibido de fazer contato físico direto com SCP-4024. Todo o pessoal deve ser lembrado de que as vozes e emoções vividas na região não são reais e devem ser ignoradas. SCP-4024 é uma fonte de água salgada localizada no deserto do Gobi e abrigada dentro de um antigo templo budista. Quando totalmente submersos, e SCP-4024, objetos e organismos sofrem deslocamento imediato para um local desconhecido. SCP-4041 Classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. O protocolo de NART está em vigor e deve ser mantido indefinitivamente. Aves feridas por SCP-4041 dígito 1 devem ser explicadas sobre a história de pássaros e predadores consumindo matérias tóxicas. Civis testemunhando ou interagindo com SCP-4041 dígito 1 devem ser anestesiados. SCP-4020 Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-4020 deve ser contido em uma célula de contenção humanoide padrão, em uma tentativa de estimular a memória de SCP-4020 e promover sua reabilitação. Ele deve ser contido em uma reprodução fortificada do atual apartamento do Dr. LeCroy. Isso foi construído no subnível 33 do Site 17, a pedido do Dr. Palomi. O facsímile foi copiado o mais fielmente possível com as seguintes alterações. Todos os móveis foram aparafusados ou colocados ao chão. Pequenos espaços que poderiam ter permitido que SCP-4020 resistisse ao pessoal de segurança. Como a parte inferior da cama foram preenchidas, as portas internais foram reforçadas e equipadas com travas eletrônicas remotamente insensíveis para permitir que SCP-4020 fosse isolado quando necessário. A caixa de correio foi lacramente
lacrada, pois a porta da frente e um dos principais pontos de acesso para os funcionários da fundação, sendo o outro armário do quarto. Todos os objetos de vidro foram copiados com policarbonato resistente a danos e janelas foram limitadas. Ao reproduzir vídeos em loop da vista do apartamento de Dr. LeCroy, no caso de SCP-40220, recupera a capacidade de escrever quadros brancos eletrônicos montados na parede e foram instalados em todos os quartos. SCP-2348. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: satélites de fundação e postos avançados de monitoramento de superfície na região circundante monitorando continuamente SCP-2348. Mudanças na estrutura da anomalia e sinais de movimento devem ser relatados imediatamente. SCP-2348 é uma nuvem cúmulos de 6 metros de largura e localizada sobre o Oceano Pacífico. Coordenadas de superfície 48, 52, 6S, 123, 23,6W. Doravelmente, ponto de 2348, 50 km acima de superfície. A nuvem tem o formato de uma mão humana com os dedos abertos, possuindo um alto nível de detalhes. Desde essa descoberta, a nuvem não mudou de estrutura ou mudou da sua posição atual. Nenhuma tentativa de causar alterações foi bem sucedidas.